1h52, estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar aqui a entrevista com o David Hall. David, eu vou tomar como verdade uma informação que me foi passada aqui por um telespectador, que é um professor que acompanha a política pública em educação há muito tempo e que coloca o custo de um aluno da rede pública em R$ 55. Vamos supor que o cálculo do professor esteja errado. Aqui no Acre eu estou falando esse número em relação ao Acre. Vamos supor que eu esteja errado e que o telespectador também esteja, que um estudante não custe tão pouco. Não custe R$ 55, custe R$ 500. Mas o presidente do IAPEM aqui esteve e falou que um preso custa em torno de R$ 1.200 por mês. E aí? O que o governador David Hall pode fazer para mudar essa relação? Tem aí um disparate muito grande, né? Muito. Se gastar mais com o preso do que com o aluno não é razoável, né? Para não dizer... O problema não é gastar com o preso, o problema é gastar esse valor absurdo com o aluno. Né? Sim, sim. Veja, Itaam, a educação inclusive hoje, aconteceu, infelizmente eu não pude participar, mas nós enviamos representantes, né, uma reunião, uma discussão com os candidatos ao governo com relação à questão do PCCR, né, do plano de carreira de valorização dos professores, né, da rede pública estadual. Porque, veja, melhorar a educação necessariamente passa pela valorização dos professores. E nós tivemos alterações agora no plano de carreira que melhorou um pouquinho a vida do professor que está começando a carreira, mas piorou e muito aquele professor que já está em final de carreira. Então é como se o governador estivesse dando com a mão e tirando com a outra, né? Nós tivemos aí o abono, mas assim, é preciso dizer que essa verba é do governo federal, né? Não dá para a gente fazer cortesia com o chapéu alheio, né? Então são recursos que não foram gastos por causa da pandemia e que obviamente deveriam ser repassados para os professores, como todos os outros estados fizeram. Então não houve de fato ganhos reais para a educação, né? Na verdade houveram percas. E a educação precisa de mais investimentos, embora algumas pessoas não advoguem essa tese, mas não é questão também de má gestão e de mais recursos. Com uma boa gestão e com mais recursos dá para fazer mais. Com a pandemia, cresceu a distância da qualidade do ensino da escola pública em comparação com a qualidade de ensino do ensino privado. Veja, a maioria dos nossos alunos, né, na rede pública não tiveram as condições para dar sequência às suas aulas remotas durante a pandemia. Estima-se que estamos aí pelo menos 2 anos atrasados por conta da pandemia. Então existem aí muitos gargalos, a pandemia deixou sequelas profundas que precisam ser resolvidas. E o que o teu plano de governo aponta? Nós estamos com o nosso projeto da Escola 2.0, que não se resume apenas em levar acesso à internet nas escolas e equipamentos modernos, mas é mais do que isso. Trata-se também de uma nova dinâmica, de uma nova metodologia de ensino, que nós, professores, estamos precisando se readequar a uma nova linguagem, uma linguagem mais moderna, né, mais atual, mais dinâmica, que possa, de fato, prender a atenção dos alunos. Eu tenho certeza deve ter muitos jovens assistindo o seu programa, e ele sabe do que eu estou falando e tal. Ele sabe exatamente do que eu estou falando. Existe uma apatia, uma indiferença quase que generalizada em boa parte dos nossos alunos da rede pública, porque veja bem, tá? Hoje o aluno, com um mundo de informações, né, no seu smartphone, um mundo de possibilidades, e o professor... Os que têm acesso à internet. Os que têm acesso à internet, né? Uma parte razoável tem acesso à internet, né? Não podemos dizer que todos têm. Às vezes não é nem condições, é porque realmente não tem linha telefônica em determinadas localidades do Acre, né? Para você ver. E o professor continua ensinando como se ensinava
há 20, 30, 40 anos atrás. Tudo mudou, Itaã, tudo mudou. A tecnologia veio e veio para ficar, mostrou que nós estamos atrasados e que precisamos nos atualizar. Então é preciso encarar a educação sobre essa perspectiva de uma dinâmica, sabe? De uma mudança significativa que possa impactar os resultados do IDEB. Nós estamos lá embaixo no IDEB e temos a pretensão, com uma série de medidas, de poder elevar a qualidade do nosso ensino e lograr êxito nos resultados. Conversei hoje pela manhã com alguns educadores e eles lembraram que o nosso desempenho no IDEB deu uma piorada, sobretudo ali entre o 5º e o 9º ano, não é isso? No ensino fundamental ali. Ensino fundamental. A situação tá bem complicada. Olha, eu vou lembrar, também foi objeto de reflexão hoje pela manhã, nessa conversa com educadores, e entrou em debate a questão da escola cívico-militar. Eu vou lembrar que essa situação aqui no Acre, ela foi uma situação muito complicada, porque quando o governo do estado decidiu abrir a possibilidade de colocar as escolas cívico-militares no sistema educacional do estado, houve ali uma situação, uma espécie de manobra para fazer uma espécie de seleção. Você se lembra disso? Lembro. Aí é muito... Aí é priorizado. Aí, parceiro, é muito bacana, né? Então eu faço uma seleção, qualquer seleção aí já seria uma seleção excludente, em se tratando de uma instituição pública, não é? E aí você diz assim, olha, tá vendo como uma escola cívico-militar dá certo? Mas é claro que a possibilidade de dar certo vai ser muito grande. Mas enfim, tirando essa questão do que aconteceu lá atrás, queria entender o seguinte, por que você acha que essa ideia do cívico-militar encontra diálogo com a comunidade? Quais são os fatores que respondem por essa identificação, essa suposta identificação? Olha aí, tá a proposta, né, as escolas cívico-militares, né, que foram projetos piloto aqui no estado do Acre, Exato. Elas foram implementadas nos bairros mais periféricos, né, nos bairros com maior índice de violência, né, com uma espécie de experimentação, né, para você ter noção dos resultados, isso demanda tempo. Hoje eu não sei se a gente já pode ter um diagnóstico claro, se a gente pode de fato metrificar quais são os resultados das escolas cívico-militares. O meu entendimento é que eu não sou daqueles que acham que esse modelo de escola é a salvação, mas eu também não sou o perfil de pessoas que atacam e criticam, às vezes até sem fundamento, ou criticar por criticar as escolas cívicos militares. Eu quero dar um tempo para que a gente possa, de fato, ter as condições necessárias para diagnosticar se ela foi mais benéfica ou não. Alguns perfis de pessoas se adaptam e conseguem se desenvolver de maneira muito plena com esse tipo de escola. Agora, não é uma escola que a gente possa homogeneizar, que a gente queira... porque eu vejo os outros candidatos, alguns candidatos prometendo instalar não sei mais quantas escolas. Pois é. Como se esse fosse não é o resultado, não é por aí. Eu discordo dessa perspectiva. Vamos manter as que já tem, vamos aguardar os resultados. Se for positivo, a gente amplia. Se não, não amplia. Olha, ainda daria para conversar um pouco mais sobre essa questão, mas o Farias, eu quero que você responda ao Farias após o intervalo. Parabenizo o candidato pela atitude, a postura diante das regras do sistema. O candidato recebeu R$100 mil para financiar sua campanha. Em outra entrevista, você afirmou que não usaria, ele está lembrando aqui. Você usou o fundo partidário? Eu, particularmente, só votarei em candidatos que não usam verba pública. E está difícil encontrar. É o Farias que está falando isso aqui. Quero que o David Hall responda ao telespectador após o intervalo aqui no Gazeta Entrevista.